Olá, irmãos. Convido você mais uma vez para participarmos juntos do estudo da segunda carta de João. É uma carta curta, mas é uma carta profunda. E essa é mais uma oportunidade que o SEC, o Centro de Estudo Cristão, está dando a você e a mim de juntos podermos mergulhar na palavra. Vem comigo e vamos conhecer um pouco mais a respeito das verdades do Evangelho. Vamos lá! Olá, irmãos. Bom dia. É uma nova oportunidade que temos de estudarmos a Palavra de Deus e hoje mergulharemos na segunda carta de João. E quando lemos essa carta, a segunda carta, precisamos lembrar que na primeira carta que João escreveu para aqueles cristãos que viviam em uma província romana, na Ásia Menor, e João usa a sua primeira carta para reforçar a verdade de que Jesus Cristo era o próprio Verbo encarnado. Lembramos que João faz questão de afirmar que ele mesmo tinha visto e tinha contemplado com os seus olhos todos os milagres e todos os ensinos que ele estava passando para aqueles irmãos. João lembra os irmãos que na sua primeira carta que nós somos pecadores e que quando se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas ele também afirma que se, no entanto, nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça cometida. Ele também lembra aqueles irmãos de que Deus enviou o seu Filho porque Ele nos amava e nos ama. E nos amou primeiro. E que por isso devemos também amá-lo. A certeza deste amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele deve resultar numa obediência ao mandamento de amarmos a Deus e ao nosso próximo, ao nosso irmão. Lembramos também que nessa primeira carta, João ele vai chamar a atenção daqueles seus leitores a respeito da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens, dizendo para eles que essas coisas, isso você vai encontrar lá no capítulo de número 2 da primeira carta de João, a partir do verso 15, quando ele afirma e pede para aqueles irmãos que eles não amassem o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma outra preocupação que nós devemos lembrar quando falamos a respeito da primeira carta de João é que o apóstolo ele se preocupa em chamar a atenção daqueles irmãos a respeito dos falsos mestres que tentavam introduzir heresias e deturpar o verdadeiro evangelho. Devemos lembrar que esses falsos mestres eram ex-membros daquela comunidade e que
de todas as formas, tentavam desacreditar a mensagem pregada pelo apóstolo. A segunda carta de João, ela é um livro curto, uma carta onde no formato em que ela foi colocada nas nossas Bíblias, ela possui somente 13 versículos, e ele escreve essa carta para lembrar, essa segunda carta, escrita para que aqueles irmãos lembrassem da verdade e do mandamento de amar ao próximo, e de novo ele alerta a senhora eleita, e nós vamos ver daqui a pouco, vamos comentar um pouco a respeito quem é essa senhora eleita que João inicia a sua carta, e alertar essa senhora eleita e os seus filhos de novo a respeito dos falsos mestres daquela época. Essa carta, essa pequena carta, se nós a lermos com cuidado, observaremos que ela parece ser uma síntese, um resumo da sua primeira carta, embora ela seja um pouco mais pessoal. E a semelhança de Pedro, o apóstolo João, nesta carta, ele se identifica como um presbítero, e você pode observar isso no primeiro versículo, onde na abertura da carta ele diz: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. Essa segunda carta de João, ela é uma das 8 epístolas gerais, e ela foi escrita entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. Provavelmente o local de onde ela foi escrita é a cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante daquela região. O alvo de João era atingir esta senhora eleita, e a palavra-chave que podemos verificar nessa carta é a palavra verdade. Observamos que nesses 13 versículos que compõem essa carta, nós encontramos a palavra verdade 5 vezes. O apóstolo inicia a carta dizendo que ele está escrevendo a carta à senhora e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e depois ele diz que não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. E por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. E ele ainda novamente diz que ao encontrar alguns dos seus filhos, alguns daqueles irmãos daquela comunidade, ele ficou muito alegre. Ele diz: muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Quem é esta verdade, irmãos? Que João faz questão de mencionar várias vezes nessa sua segunda carta. A verdade é Jesus Cristo. E ele, de forma bem direta, ele mostra para aqueles irmãos nossos alguns alertas a respeito da necessidade de permanecer firme
no caminho do Evangelho, no caminho deste Jesus. Essa pequena carta, ela é dividida, né? Nós podemos dividi-la em 6 partes, onde a gente vê que até o versículo de número 6, nós vamos observar que há uma preocupação do apóstolo em mencionar práticas dos mandamentos. E a partir do verso 7 até o verso 13, há uma preocupação do apóstolo em informar aqueles irmãos algumas instruções que protegerão aqueles irmãos contra os falsos mestres. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar as saudações iniciais de João. Nós já lemos aqui no início, ainda há pouco. No versículo 4, nós vamos ver o apóstolo solicitando e informando a necessidade de se andar na verdade, que é Jesus Cristo. No versículo 5 e 6, em andar em amor. Dos versos 7 a 9, o apóstolo ele se preocupa em informar sobre a presença desses falsos mestres no mundo e no meio daquela comunidade. E dos versículos 10 a 11, ele vai alertar contra os males destes falsos mestres. E finalmente, dos versos 12 e 13, nós vamos observar que o apóstolo faz as suas saudações finais. Como fez na primeira carta, na segunda carta, um dos objetivos principais de João é advertir aqueles irmãos a respeito dos falsos mestres que negavam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E é importante a gente perceber também que numa época como aquela, onde por conta da dominação do Império Romano, as viagens entre as cidades se tornaram um pouco mais seguras, graças à Pax Romana, e talvez você que vem acompanhando essa série de estudos, desde lá das nossas introduções ao estudo do Novo Testamento, você deve lembrar que nós falamos a respeito da Pax Romana, que era uma condição, era um trato, vamos chamar assim, que o Império Romano fazia com as províncias que eram dominadas por eles e que ofereciam a essas cidades uma proteção. E em troca desta proteção, não deveria haver nestes locais nenhum tipo de rebeldia ou de confusão que pudesse atrapalhar a paz que estava sendo oferecida. E por conta desse progresso introduzido pelo Império Romano naquelas regiões, uma das vantagens foi a introdução de estradas que permitiam um bom deslocamento, né, entre os irmãos, entre as comunidades. E era comum que os cristãos viajantes eles se hospedassem na casa de outro cristão em outra cidade. Até porque naquela época a maioria das pensões ou pousadas eram muito sujas e muitas vezes infestadas de insetos, de ratos, enfim. E aí, por conta dessa facilidade de se hospedar, esses falsos mestres, eles se aproveitavam dessa situação para difundirem as suas falsas doutrinas. Viajavam entre aquelas comunidades e tentavam se hospedar na casa de cristãos e tentavam vender falsas verdades. E olhando e lendo
e meditando a respeito desse chamado de atenção de João, aí vem uma pergunta, né, irmãos, você gosta de hospedar irmãos? Você gosta de hospedar pessoas em sua casa? Eu gosto de receber visitas, eu gosto de receber amigos, e aqui vale a gente refletir sobre o fato de que, embora seja importante e saudável, né, a gente hospedar pessoas, o João está nos transmitindo através da sua carta, essa necessidade de que a gente possa ter critérios para quem estamos recebendo em nossas casas. O cuidado com aquelas pessoas que, às vezes, de bom coração, estamos recebendo, e o que essas pessoas estão trazendo para dentro de nossas casas. Um grande debate que podemos encontrar aqui nessa segunda carta, um debate inclusive teológico, é a respeito da senhora eleita. Quem é essa senhora eleita e os seus filhos mencionados por João na introdução da sua carta? É literal realmente esse significado? É uma pessoa a quem João está se dirigindo, ou seria simbolicamente uma igreja? Então, pensando nessa ideia de que pode ser uma igreja ou pode ser uma pessoa, e para alguns, João estava escrevendo era para uma igreja local específica e seus membros numa comunidade ali na Ásia Menor. E se pensa dessa forma, o último versículo desta carta, quando João fala: os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudação, temos que entender também que se trata de uma outra igreja local que está mandando saudações àquela senhora eleita, que é uma igreja também. Por outro lado, alguns pensam, né, que essa senhora eleita seria uma senhora, literalmente, amiga do apóstolo e a sua família. E nesse caso, quando a gente lê o último versículo, quando ele cita a irmã eleita, teremos que entender realmente uma irmã de sangue. Entre essas duas possibilidades, nós temos, por exemplo, a opinião de um pastor e um grande teólogo, John Stott, que diz que o mais provável é que essa frase de João, ela se refira não a uma pessoa, não também a uma igreja geral, né? Mas a uma igreja local, a uma comunidade específica, sobre a qual a jurisdição e os cuidados do apóstolo eram reconhecidos. E sendo os seus filhos, que ele menciona na carta, os membros individuais dessa igreja. Mas de qualquer forma, independente se é para uma igreja, independente se é para uma pessoa, devemos estar atentos ao que é o conteúdo dessa mensagem e os alertas. Nós vemos que, mais uma vez, João vai trazer algumas características claras que são visíveis nos falsos mestres. Eu queria que você, junto comigo, acompanhasse na sua Bíblia e visse, por exemplo, que no versículo 7, João vai chamar a nossa atenção de que esses falsos mestres estão no mundo, eles são muitos, e
eles têm uma outra cristologia, ou seja, cristologia é uma parte da teologia que estuda, né, Jesus Cristo. Mas para esses falsos mestres, a cristologia é outra. E quando João afirma, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. E a gente deve lembrar que já na primeira carta, quando ele também faz acusações aos falsos mestres, ele rebate essa ideia. Era uma corrente, o docetismo, que dizia que o Jesus Cristo não era palpável, não era humano, e que João faz questão na sua primeira carta de rebater isso logo no início. Eu não sei se os irmãos lembram, aqueles que tiveram a oportunidade de estudar conosco a primeira carta, mas lá no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele diz, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo em forma humana. Ele era Deus, mas veio por amor, em forma humana, sofrendo dores para nos salvar. E ele é contundente em rebater esta ideia. No versículo 7 também nós podemos observar, na segunda parte do versículo, que João vai dizer que estes falsos mestres, uma outra característica é que eram enganadores. Observa aí no complemento do verso 7. Tal é o enganador e o anticristo. João vai dizer também que esses falsos mestres, eles devem ser motivo de nossa cautela. Está lá no verso 8, tenham cuidado, ele diz. E principalmente porque eles são capazes de destruir todo o fruto de um trabalho. E aqui especificamente João está se referindo a todo o trabalho de ensinar, de mostrar o verdadeiro evangelho, e que esses falsos mestres seriam capazes de destruir, de desconstruir tudo aquilo que tinha sido ensinado. E no verso 9, o apóstolo diz, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. O próprio Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele ensinou e alertou a respeito que nenhum tio seria retirado da palavra. E nós temos que prestar atenção por conta de ensinos que a todo momento nós vemos. E como falamos na aula passada, hoje, nos tempos de hoje, com a facilidade da informática, das mídias, nós observamos que a quantidade de informações que recebemos, de pregadores que assistimos, é muito grande. E precisamos ter de Deus orientação para poder perceber ensinos que ultrapassam os ensinos da palavra. Aqui no verso 9, fica claro também, João deixa isso claro, de que esses falsos mestres não têm Deus. E no verso 10 ele diz, não devem ser recebidos como pregadores nas reuniões da igreja. E é interessante, irmãos, que pensando a respeito dessa ideia, nós temos que ter muito cuidado
a quem estamos entregando os púlpitos das nossas igrejas, a quem estamos entregando os microfones, porque falsos mestres podem se aproveitar para tentar de todas as formas deturpar a palavra e tirar o foco de Jesus Cristo. Eu lembro de uma experiência pessoal há muitos anos, onde num grupo de comunhão que se reunia frequentemente nas casas, nós recebemos a visita de uma pessoa e que o irmão que trouxe aquela pessoa, ele disse: Renato, essa pessoa é um excelente pregador e eu sugeriria que você pudesse nessa noite entregar a reflexão para ele. E eu confesso, irmãos, que eu fiquei indeciso, mas no meu coração aquela palavra não fechou. E eu não entreguei aquela palavra para aquele irmão. E algum tempo depois, alguns anos depois, aquela pessoa continuou frequentando a comunidade e saiu da cidade, e nós tivemos a notícia de que aquela pessoa tinha sido presa porque, na realidade, ela tinha problemas sérios com a justiça e que era um possível enganador. Entende, irmãos, como é que precisamos ter de Deus realmente essa revelação para que os cultos, os nossos púlpitos, os nossos microfones, eles sejam ocupados por pessoas que, pecadores, apesar de pecadores, arrependidos, sejam realmente homens e mulheres de Deus, que tenham a verdadeira intenção de ministrar a verdadeira palavra. Quando lemos essa carta e vemos essas instruções de João a respeito da necessidade de amarmos o próximo, nós vamos encontrar isso, por exemplo, no verso 6, quando ele diz que o mandamento é este, que vocês andem em amor. E a grande pergunta que eu me faço e que você devemos fazer é: qual tem sido a nossa postura em relação à fé cristã? Nós temos ouvido muitos mestres e nós temos nos preocupado em confrontar o que ouvimos com a palavra, lembrando de novo daqueles nossos irmãos da igreja, da comunidade de Bereia, que confrontavam o que Paulo dizia com as Escrituras. Você tem certeza, você realmente anda na verdade? Jesus Cristo é a verdade incontestável? São perguntas que precisamos nos fazer. João escreve essa carta manifestando lá no início a sua alegria por acreditar que alguns daqueles irmãos daquela comunidade andavam na verdade, isso está lá no verso 4, e advertindo em amor contra os perigos das heresias. Esse livro, ele nos aponta um caminho para o crente, e nós podemos ver isso lá nos versos 4 e versos 6, quando o apóstolo João nos incentiva a andar na verdade e andar em amor. E esse deve ser o comportamento cristão, um comportamento de amor. E a nossa crença cristã deve ter como centro e como foco Cristo, unicamente Cristo.
E João aproveita essa carta, dos versos 7 a 11, para informar a respeito, já comentamos, a respeito do perigo para o crente, informando qual é a natureza desse perigo e qual a relação do crente com o perigo, que, como falamos, são as falsas doutrinas e as heresias. Dessa carta nós podemos observar uma linguagem própria de João, e se compararmos a carta com o seu evangelho, vamos ver que há palavras que se repetem, por exemplo, verdade, permanecer, pai, filho, amor, amar, mandamento, mandamento novo. Aliás, quando ele aqui no verso 5, ele comenta, e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Devemos lembrar que João já tinha feito referência a esse mandamento novo, que Jesus ensinou lá em João 13:34, quando ele fala a respeito dessa necessidade de que nós pudéssemos exercer esse amor ao próximo, amar o nosso irmão. Ele fala sobre mundo, ele fala sobre carne, sobre anticristo e fala também sobre obras. E a gente, quando lê essa pequena carta, a gente deve pensar também, tendo em foco essa necessidade do andar em amor, a respeito de como nós temos nos relacionado com os nossos irmãos, a ponto de nos preocuparmos com a saúde espiritual de seus irmãos na fé. Quando você vê algum irmão se afastando, algum irmão enfraquecendo, quando você percebe que o irmão está sendo levado, arde no seu coração o desejo de ligar, o desejo de incentivar, o desejo de acompanhar, de discipular. Essa é uma lição importante que cada um de nós, eu e vocês, precisamos perceber quando lemos essa carta. A semelhança do que escreveu lá na sua primeira carta, João, aliás, na primeira e na terceira, ele rebate contundentemente os falsos mestres, que tentavam deturpar a mensagem sobre a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele fala que, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, tal é o enganador e o anticristo. E a gente percebe que o cuidado de João ao informar que Cristo rejeita os que o negam, os que negam Jesus Cristo. Por outro lado, percebemos também que Cristo mantém um relacionamento com os que permanecem na doutrina dele. Nós vemos isso lá no versículo 9, quando ele diz que todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. E aí ele complementa: quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Assuma hoje, irmãos, assuma hoje, Renato, o compromisso de permanecer na doutrina de Jesus Cristo. Lembrando que o que permanece na doutrina, como diz João
lá no versículo 9, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se nós pudéssemos fazer uma síntese a respeito desta segunda carta, desta pequena carta, nós poderíamos dizer que a segunda carta de João, ela é breve, mas é de um conteúdo extremamente profundo. De novo, ele fala sobre verdade, ele fala sobre amor e ele fala sobre o cuidado que devemos ter com os falsos mestres. Ele nos alerta que precisamos submeter todos os ensinos à prova das Escrituras por causa da verdade, por causa de Cristo. Ele também nos incentiva a examinar a palavra de Deus e examinar a nossa experiência, mas o cuidado é que a gente examine a nossa experiência pessoal através da palavra de Deus, mas nunca examinar a palavra de Deus pela nossa experiência pessoal. João adverte que a verdade, ela é a verdade do alto, é Jesus Cristo. E que andar na verdade não é somente admirar. Há pessoas que admiram Jesus Cristo. O veem até como um bom mestre. O veem até como somente um espírito de luz. Mas há necessidade de que não só o admiremos, mas o amemos, porque Ele nos amou primeiro e porque Deus é amor. E que o resultado deste amor a Deus, que o reconhecimento do amor maior de Deus por nós, com a entrega do seu Filho, possa ser um pilar onde nós vamos embasar o nosso amor pelo próximo, o nosso amor pelo irmão. E aqui tem um detalhe importantíssimo, irmãos, é que quando nós falamos amar ao próximo, a gente normalmente pensa naquele próximo que é uma boa pessoa. Ela pode até nos ofender, ela pode falar algo que eu não goste, ela pode, de repente, dar uma derrapada e fazer algo que me contrarie. Mas ela continua sendo um bom irmão. E aquele que te odeia? A gente deve lembrar que quando Jesus nos ensinou através do Sermão do Monte, você pode encontrar referências a isso lá em Mateus, no capítulo 5, 6, quando ele estabelece as verdades do Sermão do Monte, ele fala a respeito de amar, inclusive, aquele que te odeia. E aqui, pensando como homens, sabemos como isso é difícil, né, irmão? Mas é possível na força do Espírito. Só o homem que crê na verdade, só o homem que crê em Jesus Cristo, só o homem que consegue compreender que ele também é um pecador indigno de perdão, só este homem é capaz de perdoar e de amar até mesmo aquele que o persegue, aquele que o odeia. A síntese da mensagem de João nesta carta poderia ser: apegue-se a Cristo e afaste-se dos falsos mestres. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e que possamos, revestidos do seu poder e da sabedoria que vem do alto, viver uma vida aprovada por Deus. Amém? Deus te abençoe. Semana que
no próximo estudo, estudaremos a terceira e última carta de João. E eu peço a você que leia essa carta para que possamos juntos refletir no próximo estudo sobre mais uma carta maravilhosa. Amém, irmãos. Deus te abençoe.